Você sabe como proceder um teste de hipóteses? Fica aqui comigo na aula 27 que você vai aprender. No primeiro momento, a gente vai ensinar você como proceder seu teste de hipótese em 5 passos. O passo número 1. Primeiro, você vai selecionar o tipo de variável a ser estudada. Se ela é quantitativa, e aí no caso é uma variável escalar, numérica, ou se ela é qualitativa, e ela pode ser ordinal ou nominal. Primeira coisa, lá no SPSS, quando você lançar o nome da variável, tem uma caixinha do lado direito, com uma setinha para baixo, uma caixa de diálogo, em que você vai clicar ali, e aí vai perguntar se a variável é escalar, ordinal ou nominal. Depois, passo 2, definindo a medida resumida. Bom, se ela for quantitativa, você vai trabalhar com média, desvio padrão e mediano. Se ela for qualitativa, você vai trabalhar com frequência, mediana e frequência relativa. Importante saber isso. Passo 3, definir o tipo de teste estatístico. Se a variável é qualitativa, você vai usar testes não paramétricos. Se ela é quantitativa, ela pode ser normal ou não normal. Aí você vai usar testes paramétricos se a distribuição couber dentro de uma curva de sino, chamada distribuição normal. E ela pode ser não normal, ou seja, os dados que você tem, quando plotados num gráfico de distribuição de frequência, ele não entra no formato de curva normal. Então, para isso, você vai usar testes não paramétricos. Tá? Como as variáveis qualitativas elas não entram mesmo no formato de curva de sino, então você sempre vai usar testes não paramétricos. É por isso que a gente está falando para variáveis qualitativas, ordinais ou nominais, sempre de utilização de testes não paramétricos. Aí no passo 4, você vai selecionar o tipo de teste estatístico. E aí você tem testes paramétricos e não paramétricos. O que o teste não paramétrico faz? Compara postos, distribuições e medianas. E os testes paramétricos comparam os parâmetros da curva normal, variância e o desvio padrão, em consequência, né, e a média. Então, portanto, os testes não paramétricos, eles não entram na questão de desvio padrão nem variância, somente os testes paramétricos. E, finalmente, no nosso passo 5, aí sim você vai definir o teste estatístico de acordo com o tipo de variável, utilizando essa tabela que eu preparei para você. Tá? Então, aqui você tem os tipos de comparação, as escalas de medição. Então, assim, se você tiver grupos de variáveis independentes, o que significa dizer isso? O que significa dizer que uma variável não interfere na outra. Exemplo, se eu estiver estudando negociações, a negociação do grupo A não interfere na negociação do grupo B. Os resultados são independentes, então eu tenho grupos independentes. Para isso, eu tenho teste Q quadrado para variáveis nominais, teste Mandel-Whitney para variáveis ordinais e o teste T independente para variáveis quantitativas. Se eu tiver 3 ou mais grupos de variáveis independentes, eu tenho teste Q quadrado, teste Kruskal-Wallis e teste mediana para variáveis ordinais e análise de variância para variáveis quantitativas. Agora, e se eu tenho 2 grupos dependentes? Por exemplo, eu quero saber se existe uma relação, a gente sabe que existe, entre consumo de combustível e a quantidade de combustível. É claro que uma variável depende da outra. É claro que a quantidade de combustível que eu coloque no carro vai dizer, né, quanto de consumo vai ter, porque tem alguma relação com a performance do motor, a gente sabe disso. E distância percorrida, eu posso comparar também a variável independente, que seria o combustível, tanto que eu coloco, e a variável dependente, que é a distância percorrida. Nesse caso, eu tenho 2 grupos dependentes variáveis, e aí eu vou usar o teste McNemar, o teste do sinal e o teste Wilcoxon, e o caso de variáveis quantitativas, eu vou usar o teste T pareado. Normalmente a gente tem a associação entre 2 variáveis que eu posso utilizar para variáveis nominais do coeficiente de contingência, a correlação de Spearman para variáveis ordinais e a regressão linear ou correlação correlação de Pearson para variáveis quantitativas. Bom, pessoal, finalmente eu deixo aqui essa referência do livro do Andy Field, Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics. Tem aqui a 4ª edição, é de 2013, mas é a mais recente. Então, assim, é um livro excelente, né? Tem 962 páginas, ele é excelente como primeiro livro introdutório à utilização do IBM SPSS e a questão de estatística. Então, eu acho ele muito didático, muito interessante para ser
ter ele na sua biblioteca, tá bom? Então, olha, muito obrigado e até a próxima aula.